Oi gatonas, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamiri Cince e hoje eu ensinarei vocês a fazerem este look lindo para festas. É um olho super rápido de se fazer. Eu já comecei limpando a pele da modelo e eu vou começar aplicando a água termal da Profuse para dar viçosidade para a pele dela e o primer Instamatte da Quem Disse Berenice para dar aquele efeito blur na pele, né? Para a pele ficar com aquele aspecto mais sedoso. Então eu vou passando em todo o rosto, até embaixo dos olhos onde a gente aplica corretivo. Na sequência, eu vou aplicar a bruma fixadora da Marchette e já vou começar corrigindo as sobrancelhas com a paleta de corretivos escura da Max Love. Eu já borrifei, né, a bruma fixadora aonde eu queria e começo dando aquela corrigidinha nas partes mais claras do rosto dela com o salmão para neutralizar o tom e com os dois tons medianos, que não é o mais claro, que no caso seria a misturinha do segundo e do terceiro tom da paleta, eu começo a corrigir toda a sobrancelha dela e já começar a esconder essa manchinha mais clara que ela tem perto dos olhos para não dificultar na hora de fazer o esfumado. A ideia da misturinha dos dois é dar uma clareada bem sutil, pra gente conseguir fazer tudo bem certinho. Eu não quero um olho tão iluminado hoje por inteiro, só depois do pigmento que eu passar. E aí, já com o meu kitzinho da Toque de Natureza de Sobrancelhas na cor grafite, eu já vou passar cerinha em toda a sobrancelha, principalmente onde não tem muito pelinho, pra poder grudar bem a sombra. Aí eu já vou preenchendo toda a sobrancelha dela e dando um design de uma sobrancelha mais arqueada, como é a dela naturalmente, mesmo com pouquinhos pelinhos. E no início da sobrancelha eu pego o pincel chanfradinho e puxo pra cima a sombra pra ficar com um aspecto um pouquinho mais natural. Agora, com a mesma misturinha dos dois corretivos da Max Love, eu começo a corrigir toda a sobrancelha dela pra ficar bem certinho e continuo arrumando o começo da sobrancelha, simulando, né, alguns pelinhos. Na sequência, com o pigmento 35 da Florenza Bronze Glitter, mas é pigmento, eu vou passar em toda a sobrancelha dela, né, principalmente no ponto alto, com o pincel W105 da Macrylan. Ele é meu favorito para isso. E eu vou passando e dando essa leve esfregadinha para aparecer os reflexos luminosos. Eu não vou passar tanto assim, mas eu vou passar um pouco mais no ponto alto, para quando ela se virar, aparecer um pouquinho mais essa luminosidade. Agora sim eu vou vir com a minha paletinha da Catarina Hill, que é a nova, que eu amo de paixão, e vou usar aí esse marronzinho, o mais quente da paleta, para começar a dar início, né, aos nossos olhos, com um pincel de esfumar da Vult, número 15, se eu não me engano, e vou começar a passar em todo o côncavo. Sim, eu preciso de marrom para dar a nuance que eu quero e para depois poder esfumar as outras sombras com facilidade. E eu vou passar e ele vai começar a dar uma aquecida a mais aos poucos na pálpebra dela. Eu vou passar um pouquinho na pálpebra móvel, mas não precisa tanto, eu só fiz isso para selar realmente o corretivo, porque eu não precisava de algo muito extremo. Eu só dei uma passadinha bem de leve e é para ficar mais ou menos assim, porque o pigmento que eu vou usar na sequência é da Vult, mas na época eu trocava as embalagens e eu não sei mais qual é a numeração dele. Ele é muito louco porque dependendo da pele ele fica de um tom, e ele tem um tom meio velho, digamos, tipo um prata envelhecido, mas não chega a ser prata. Então eu nomeei ele como sépia. E aí eu vou começar a passar com um pincel de corretivo profissional da Macrylan, que ele é um linguinha de gato bem preciso, e vou dando várias batidinhas. Exatamente por eu passar o marrom, não ficou algo tão assim estrondoso, né, tão luminoso, né, porque eu acho que o prata em si, para ser passado em pele negra, não é nesse caso, né, porque não é prata, mas tons muito claros precisam ser passados com cuidado. E aí na sequência eu peguei um pincel de precisão, esse é o da Elf, e eu dei aquela frisadinha no contorno do cut, né, pra dar aquela sensação de mais cerradinho, pra ficar mais bonitinho, e já vim com a única sombra acinzentada marrom da paleta da Catarina Hill, com o pincel de esfumar fofinho, menorzinho, esse é da Eco Tools, e aí eu já tô dando aquela escurecidinha no canto externo até o côncavo, e tô puxando um pouquinho pra dentro, mas é bem pouquinho mesmo, só pra facilitar tanto no preto, como no marronzinho que a gente vai passar na sequência. Segura modelo dormindo, gente. É assim mesmo. E aí eu vou esfumando, arrastando bem de leve e dando algumas batidinhas, porque fica mais fácil em alguns casos.
Agora com a minha paleta da Naked Basic Zoom, eu vou pegar a sombra preta, que é a Crave, que é um pouquinho mais clara que a Blackout, mas não deixa de ser preta. E com o mesmo pincel eu vou aplicar pra dar aquela escurecida. Eu não quero preto extremo, eu quero que seja preto, mas eu não quero aquela coisa muito preta pra esse sépia que eu passei não ficar tão claro. Então eu vou passando e esfumando e vou pegando um pouco aquela parte que eu passei a sombra da Catarine Hill e já vou vir com a paleta T05 da Atelier Paris e vou vir com a sombra mais escura com o pincel O140 da Dye Makeup e eu vou dar algumas batidinhas na fusão do pigmento e das duas sombras escuras que eu passei pra dar uma aquecida nesse olho aí pra não ficar tudo tão acinzentado. Vai ficar mais ou menos assim. A ideia é que dependendo do jeito que ela se mexer, a luminosidade do pigmento aparecer mais. Agora com a cola Duo, essa é a de pincelzinho a verdinha, eu vou colar os cílios dela. Os cílios dela é bem difícil de colar, porque ela tem os cílios muito curvados, né? E bem pequenininhos e bem curvados. Então, por isso que eu prefiro, como sempre, passar a cola na pálpebra. E já vou vir com o meu delineador em gel da Inglot, com o pincel O104 da Dye Makeup, e vou fazer um traçado bem preciso. Nem grosso demais e nem fino demais. É uma questão de opinião mesmo. Como eu acho que a pálpebra móvel dela é bem grandona, dá pra eu fazer um traçado enorme que não vai ficar feio. Mas eu fiz um mais ou menos. E na sequência eu vou vir com o delineador líquido da Toque de Natureza, que eu perdi por sinal, não sei onde está, não faço ideia. E vou preencher com muito cuidado em cima da onde eu passei o delineador em gel. Eu não fiz gatinho com o delineador em gel, porém com o delineador líquido eu resolvi puxar o gatinho. E fiz um gatinho bem fininho primeiro, para eu ter uma margem da altura que eu estava fazendo. E depois eu fui engrossando para ficar do jeito que eu queria. Agora com o rímel da Tango 3D, eu amo de paixão, eu já vou passar ele direto. Eu sempre uso só o passo 2 porque o passo 1 eu não gosto muito. E eu prefiro também passar de olho fechado dependendo da modelo. Não sei como, mas eu consigo. Agora de novo com a paletinha de corretivos da Max Love, eu vou corrigir a pele dela com o salmão para aquecer as partes mais escuras da pele dela. Pele negra, geralmente, né, nas partes mais escuras a pele costuma acinzentar. Então por isso que eu passei o corretivo laranja para dar aquela aquecida. E com a Beauty Blender eu já dei aquelas várias batidinhas para esfumar um pouquinho. Eu não arrastei, eu só esfumei para não ficar tão cerrado. Na sequência, com a base 320 Fit Me da Maybelline e a Bronze 7 da Mary Kay, eu fiz uma misturinha das duas, porém eu usei apenas 20% da Bronze 7, que é um tom muito quente, de marrom muito quente pra pele dela e acaba ficando muito feio. E aí eu só usei um pouquinho pra dar uma aquecida porque ela estava bronzeada do sol. E eu precisava de um tom um pouco mais quente na pele dela. E aí eu vou dando várias batidinhas com a ideia de cobrir aquelas manchinhas claras que ela tem no rosto de vitiligo. E já vou vindo com a mesma misturinha do segundo e do terceiro corretivo, dando aquelas batidinhas com o pincel Dual Fiber pequenininho da Vult, pra dar aquela iluminada bem natural. Hoje eu não quero uma pele muito carregada, muito extrema. Eu quero uma pele bonita, que apareça que ela tem um vício, que ela é rica, que ela não está muito maquiada, mas que ela está com a pele muito bonita e muito bem cuidada. Então eu já vou vir com o pó mate 33 HD da Max Love e vou passar bem pouco mesmo, só pra dar uma selada na pele dela, pra ela não se sentir tão desconfortável sem pó nenhum no rosto. E eu vou passar um pouco no rosto em geral, mas eu não vou passar uma camada muito grossa não, hoje eu não quero. Eu quero meio que deixar essa luminosidade natural que a água termal trouxe pra pele dela. E a pele vai ficar mais ou menos assim. Na sequência, com o pó 340 da Fit Me da Maybelline, eu acho que é o mais escuro que deve ter deles, é bem pra pele angolana mesmo. Ele é perfeito pra fazer contorno em qualquer pele negra que não tenha um tom de pele angolano. Ele dá um sombreamento super natural na pele, e eu nunca vi nenhum pó tão escuro como esse,
e ele é maravilhoso. Então eu fiz um contorno bem naturalzinho mesmo. Na sequência, com o bronzer da Luisense na cor B, ele é o de tom mais alaranjado, eu vou começar a passar como se fosse iluminador. Eu não gosto muito de passar blush em pele negra, depende muito. Então eu passei direto esse bronzer pra dar aquela luminosidade mais quente na pele dela, mas eu não passei muito. E na sequência eu vou vir com o Blush Mosaico 4 da Ruby Rose, que na verdade é um iluminador, e eu vou passar em cima. Ele é um tom muito frio de iluminador e bem claro, mas acreditem, ele é para pele negra extrema, ele fica bem bonito mesmo. Só que eu não queria que ficasse muito frio, então eu passei bem pouquinho do outro só para ficar nesse tom frio, mas não tanto. De novo eu vou dar 5 borrifadas da bruma fixadora no rosto dela, para ter certeza que vai durar mais ainda a maquiagem. Agora, de novo com a sombrinha preta, eu vou fazer embaixo dos olhos. Eu não vou fazer muito grosso, porque no olho dela eu não gosto muito. Eu vou fazer mais fininho, só pra dar um acabamento mesmo. E já vou vir com o delineador em gel da Inglot. Eu não gosto de usar lápis de olho, então eu vou vir direto com o delineador da Inglot pra passar pro olho dela ficar bem pretinho o dia todo, a noite toda, o tempo que ela precisar ficar. E vou passar bastante rímel também nos cílios inferiores pra deixar os olhos bem dramáticos. O batom que eu estou passando hoje é o Malu, da Dalla Makeup, que é lindo, maravilhoso, não craquela e é super baratinho. É isso, gatonas e gatões, eu espero realmente que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Clique em gostei pra mim se vocês querem mais tutoriais de pele negra, comente aqui embaixo, compartilhe com as amigas, se inscreva no canal. Um big beijo e até o próximo vídeo. Beijo!